Muito bom. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast do Vita, Ortopedia e Reabilitação. Esse ano o Vita completa 25 anos e para comemorar essa data nós estamos fazendo uma série de entrevistas, uma série de bate-papos aqui sobre temas relacionados à ortopedia e reabilitação. Meu nome é Wagner Castropil, sou um dos sócios fundadores do Vita e hoje nós vamos falar sobre um tema que não podia faltar, que é a dor nas costas ou a lombalgia, que acho que talvez seja a queixa mais frequente que nós, como ortopedistas, temos no consultório, né? Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 80%, nada menos do que 80% da população já teve ou vai ter alguma crise de dor nas costas ao longo da vida. E para falar um pouquinho sobre esse tema, está aqui comigo o Dr. Carlos Tucci, médico também do Vita, especialista em coluna. Obrigado, Tucci. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. E Cláudio Casarini, fisioterapeuta, que também está muito acostumado aí a lidar com dor nas costas, né, Claudinho? Sim, bastante. Um volume bastante de pacientes no nosso atendimento. Imagina. Muito bom, prazer, obrigado pelo aceite. Vamos bater um pouquinho de papo aqui. Por que dor nas costas é tão comum, Tucci? Acho que não tem nada que 80% da população tem, né? Eu acho que, bom, hoje, tranquilamente, uma das 3 causas mais comuns para alguém procurar atendimento médico no mundo. Os dados se sobrepõem uns aos outros e a gente vai chegar sempre nessa conclusão que a gente está realmente frente a uma das mais duradouras e crescentes epidemias dos últimos, talvez, 30, 40 anos. Mas por que é tão comum, né? O fato é que o ser humano ele só fica sentado e em pé às custas de um complexo de músculos que o sustenta. E esses músculos precisam ser, ao serem muito usados, eles vão aumentando essa sobrecarga e em algum momento ultrapassa-se uma linha de resistência e o músculo passa a doer. Mas dor nas costas ou lombalgia, se a gente preferir usar o termo, basicamente é qualquer dor na região de trás do corpo, acima dos glúteos e abaixo da cabeça. A gente tem um cuidado de lembrar-se isso sempre em consulta. Eu consigo determinar o motivo da dor dito em exames, né? Entre 2% e 3% das vezes só. Por isso que a gente também chama essa dor de inespecífica. Então, a cirurgia, que é a nossa prática, o nosso ofício de trabalho, ela encaixa para uma porcentagem muito pequena desses casos. São muito claros esses casos. Todos os outros são uma combinação de fenômenos físicos, mecânicos, a forma como eu uso a minha coluna, a forma como eu treino, com uma boa dose de correlação com saúde mental. Eu preciso me cuidar bem, corpo e cabeça, e a coluna responde diretamente a isso. Interessante. E você acredita que os dados mostram que isso está aumentando, se a gente for considerar os últimos 20 anos, 30 anos, a incidência vem aumentando? A gente usa um número que chama prevalência pontual. Nesse exato momento, algo como 9 a 12% da população, nesse momento, no mundo, independente de renda, geografia, sexo, não importa, 12% da população nesse momento está com dor nas costas. O que a gente tem percebido, sim, é um número crescente e é curioso que a gente também está aprendendo mais a usar o corpo, a treinar. Então tem os sistemas, se você comparar sistemas de saúde muito avançados, ingleses, holandeses, com países de média e baixa renda, ninguém chegou a uma solução concreta para isso. Então, não só está crescendo, como está crescendo mais e pior em países como o nosso. A situação é grave e tende a agravar. Entendi. Então, pelo que você está dizendo, Tucci, a questão ela não é fácil de detectar
a causa da dor, tem N fatores relacionados à postura, ao uso indevido da musculatura, um pouco de cabeça, de estresse e tudo mais, e a cirurgia ela é a menor parte do tratamento. Isso quer dizer, então, Claudinho, que o trabalho está com você, é isso? Os tratamentos que envolvem a dor lombar acabam, em muitos casos, vindo para nós, né? Por causa da fisioterapia e preparação física, acho que isso é importante, que a coluna ela precisa de movimento. Então, muitas vezes, quando a gente vai atender um paciente de dor lombar, ele acha que tem que ficar estabilizado, em repouso, né? O doutor passou o medicamento, toma o medicamento, fico em repouso, essa é a solução. E, na verdade, a coluna lombar ela precisa dos movimentos. Então, a ideia é que a gente consiga melhorar um pouco do aspecto doloroso, com algumas técnicas que vão minimizar a dor, mas logo a gente tem que desenvolver a funcionalidade. E isso é o que traz a solução. Se a gente olhar o padrão ouro da literatura, é a funcionalidade, são os movimentos. Lógico, feito de uma forma cadenciada, respeitando o limite do paciente, o conforto, né? E automaticamente o paciente vai evoluir para a funcionalidade dele durante as tarefas na fisioterapia e evoluindo para a preparação física. Então, esse é um pouco de um dos mitos que a gente tem, que a gente escuta, né? Quer dizer, tô com dor nas costas, preciso ficar parado. A gente escuta muito isso, né? Sim. Eu tive uma hernia de disco, nunca mais posso fazer atividade física. Quando eu tô com uma dor nas costas, eu preciso ficar totalmente sem movimento. Isso é um pouco de mito que a gente tem dentro de lombalgia, tem alguns mitos, né? Sim, existem alguns mitos, e até aspectos culturais, né, familiares. Você coloca aquela cinta de proteção. Não existe evidência que aquela cinta de proteção sirva para vários momentos no tratamento. Então, por isso que é importante procurar um profissional que consiga fazer uma abordagem técnica, clínica, para ver o que indicar para a melhor situação. Porque muitas vezes o aspecto cultural tratam as lombalgias. E o que é um dado interessante, as lombalgias, naturalmente, em 6 semanas, elas evoluem muito bem. Elas melhoram muitas vezes sozinhas, o aspecto natural da doença. Então, às vezes, os aspectos sociais, culturais, acabam intervindo no nosso tratamento. Porque a porcentagem dos nossos pacientes acabam fazendo a calor em casa, repouso, a dor melhora e vai desenvolvendo. Então, aquele aspecto clínico que poderia ser visto pelo médico, uma abordagem mais precoce, acaba ficando tardia com problemas mais graves, às vezes, por uma falta de contato inicial com a equipe médica ou da fisioterapia. Quando você fala uma questão cultural, social, significa que ele se trata sozinho em casa, é isso? Sim. É isso. Automedicação. Que ele faz calor, ele usa cinta, ele toma um remédio, não vai procurar um especialista e pode estar piorando um quadro que lá mais para frente vai se agravar, é isso? Isso acontece. Entendi. Se me permite, o que o fisioterapeuta faz, além de toda essa parte, acho que o fisioterapeuta e a gente também no consultório, né, Cláudio? É tirar esse tom que, em geral, chega de catástrofe. A pessoa chega achando que ela tem uma doença intratável, uma doença grave. Muitas vezes, essa pessoa chega confundida ou com os conceitos, até os próprios médicos, os colegas não especialistas acabam não trabalhando muito essa questão didática mesmo, né? Então a pessoa já chega com um exame, esse exame aponta eu vou usar aspas para hérnia de disco, ele faz uma associação, eu tenho dor nas costas, eu tenho hérnia de disco, eu tenho um amigo que operou. O fato é que a fala, eu acho que a gente tem uma oportunidade no consultório de ser muito didático, porque grande parte desse processo descontrolado de aumento de incidência da dor nas costas tem a ver com falta de informação. E a falta de informação vai levando a esse fenômeno muito catastrófico. Eu morro de medo de ter uma hérnia de disco, de me submeter a uma cirurgia, e isso vai virando um ciclo vicioso em que acontece o oposto. Uma doença que tinha tudo para sarar sozinha acaba virando uma cirurgia desnecessária. Alguns números de pesquisa mostram que até 60% das cirurgias praticadas no país na saúde suplementar, né, na saúde privada, são desnecessárias em coluna. Não precisariam ser feitas 60% das cirurgias executadas, e muito em parte porque nós não temos sido capazes no consultório de falar, olha, tá tudo bem, vai sarar em até poucas semanas, o cuidado é você se manter ativo,
cuide-se bem, aprenda a se cuidar. E aquele caso que a gente sabe que é cirúrgico, ele é muito visível. Não é a dor nas costas cotidiana que a gente opera. Então, nossa missão talvez seja, Wagner, ensinar. Quando a gente souber ensinar, eu tenho usado uma analogia que dor nas costas, essa que a gente está no dia a dia, ela parece muito mais um resfriado do que a tal da hérnia de disco. É um resfriado. Às vezes ela é muito forte, né? Às vezes a dor nas costas impede o sujeito, às vezes, até de levantar da cama. Pois é. Mas se ele levantar, com cuidado, com medicação, com fisioterapeuta apoiando, muita conversa explicativa, didática, tirando esse tom de catástrofe, ele melhora rápido. Ele sara logo. Não é o caso de dor do dia a dia que a gente opera. E ainda que a gente saiba que tem lá uma pequena porcentagem de casos que, por isso, sempre passa no médico. Sempre passa para ver, se possível, um especialista para ouvir. Sempre junto com o cuidado do fisioterapeuta. Eu acho que esse começo do tratamento é fundamental. A gente pega pessoas com sintomas muito simples, muitas vezes capazes de se resolverem espontaneamente, e a pessoa está lá, já foi no hospital 2, 3 vezes, já tem indicação de cirurgia, está com 2 ressonâncias e ele não entendeu nada do que está acontecendo. Cuidado de falar, de ensinar e de trazer a pessoa para dentro do conhecimento científico da melhor qualidade. E educação para nós, assim, ela é fundamental. A gente comentou um pouco sobre antes aqui de iniciar sobre a linguagem, né, a comunicação. E existem vários artigos publicados pelo mundo aí trazendo essa informação. Cuidado com a palavra, a hipervalorização do exame clínico. Então não passa com um especialista, então ele vem com aquela imagem assustadora de uma hérnia de disco, achando que não vai conseguir às vezes mais até andar, fala, meu Deus, eu vou ter esses prejuízos, que começa a buscar na internet, né, dados conflituosos, e por isso que é importante de você ter atrelado uma equipe que sabe lidar na comunicação. E a comunicação ela tem que ser feita dentro do consultório, dentro da fisioterapia, mas também é importante uma comunicação social. Então a gente tem que trazer esse slogan de buscar a saúde, buscar a vitalidade, buscar a qualidade de vida nesses pacientes. E às vezes ficam fechados num mundo onde acha que está sendo extremamente prejudicado, que só vai piorar. E na verdade é algo que é muito comum, que grande parte de nós vamos passar por isso em algum momento da vida e vai passar como se fosse uma gripe, como o Dr. Tucci comentou. Esse é um ponto legal, essa fala do Cláudio, de que a gente vai passar por isso na vida, né? Então, acho que todo mundo vai ter uma crise de dor nas costas, maiores ou menores. Todo mundo vai ter uma dor nas costas. A questão, talvez seja, e tem mais, se todo mundo vai ter dor nas costas, e todo mundo vai ter uma ressonância que ao longo da vida vai se modificando e apresentando aquilo que a gente chama de hérnia de disco, e uma pausa para dizer que hérnia de disco, em 95% das vezes, as hérnias de disco presentes na ressonância são absolutamente assintomáticas. Então, a confusão de associar a dor com o exame, a ressonância ela envelhece, ela mostra a idade da gente. E ela não é a idade que é doença. Então, a gente tem que considerar que hérnias de disco, desidratação, protrusões, artroses na coluna, diferente de outras articulações, são processos naturais de envelhecimento, mas sem doença, né? A coluna envelhece sem doença. Mas eu acho que às vezes o que assusta o paciente, a gente vai falar um pouquinho sobre sinais de alerta, aquilo que realmente é preocupante do ponto de vista médico, do ponto de vista de tratamento, né, Claudinho? Mas eu acho que o que assusta um pouco o paciente é a intensidade da dor. Porque a intensidade da dor da coluna, quem já teve aqui, quem já teve dor nas costas? Assusta. E aí, eu vou contar um episódio que aconteceu recente comigo. A minha esposa teve uma dor nas costas. Minha esposa é fisioterapeuta, vocês conhecem. E ela teve a primeira crise de dor nas costas dela, né? Ela ficou desesperada com a intensidade da dor. Falei, calma. Em 3 dias tinha passado, obviamente, medicada, tratada, tal. Em 3 dias passou, mas ela ficou assustada. Imagina para uma pessoa leiga, a intensidade da dor nas costas parece que é o fim do mundo, né? Eu entendo bem, eu acho que
a intensidade da dor nas costas é inegável. Assim como é inegável a percepção de dor de cada indivíduo. Uhum. E a percepção de dor, ela pode ser elevada. A percepção de dor eleva a dor. Né? Então, se eu percebo a dor e nomeio como muito intensa, Uhum. em seguida eu posso vir a pensar que é intensa, mas eu aprendi que é principalmente de causa muscular, que se eu conseguir manter algum movimento ela melhora mais rápido, vou tomar meu remédio, vou ligar para o meu fisioterapeuta ou para o meu médico de confiança, ele vai me orientar, pô, que isso vai passar. É interessante, é isso que a gente faz quando a gente tem uma dor de cabeça forte, quando a gente tem um resfriado forte. Uhum. E na coluna devia ser assim também, né? Então, essa tendência de sempre achar que é algo pior, e é compreensível, né? Eu tive uma dor nas costas no começo do ano, mas talvez seja até cruel dizer isso, porque a gente conhece tanto e fala tanto disso, mas dá essa ideia de que, e além do que, né? É coluna, o nome em português é coluna, né? Apesar de em outras línguas existir a palavra coluna, usa-se mais espinha, né? Numa tradução livre aqui. Então, coluna, pô, quebrei a minha coluna, eu sou... Ao conceito, né, de ir pensando e deslocando isso da realidade. Isso sem contar se você fizer uma busca mínima no Google, né? Nunca vai para o lado da dor nas costas que recupera sozinha, que não é grave, não precisa de exame, calma. Não, vai para um lado que é cirurgia e que é o drive comercial de toda essa história mal contada que é a coluna, né? Vamos falar então um pouquinho para os nossos ouvintes aí, quais são os sinais de uma gravidade? Quais são os red flags ou os sinais de alerta de uma dor nas costas aí, uma lombalgia? Então vamos lá. O número de doenças graves que podem aparecer associadas a uma dor nas costas deve estar em torno de 2 a 3% de todos os episódios de dor nas costas. Mas são super importantes. A dor nas costas pode esconder diagnósticos graves como fraturas, no caso da osteoporose, extremamente comum, um problema de saúde pública enorme no mundo. Em pacientes de mais idade. E a população aumentando a faixa etária média no mundo, né? Isso tem que ser... Então, fratura por osteoporose, até tumores, infecções e as doenças que a gente mais opera, que são aquelas que acometem os nervos da coluna. O que é interessante a gente pensar é que esses sintomas, eles raramente vêm como só dor nas costas. Se a gente for um clínico mais curioso dentro do consultório ou até na escuta, eu vou descobrir que esse paciente não tem só dor nas costas. Em doenças graves, tumores, infecções, repito, se eu vir com cuidado, pesquisar bem, vai ver que esse paciente está emagrecendo. Vai ver que é um paciente que está uma anemia, fadiga. Então não é uma doença na coluna, é uma doença no corpo todo que se manifesta com sintoma na coluna, né? Fratura por osteoporose, em geral uma queda ou um trauma leve, e ali começa a dor nas costas. E as doenças neurológicas, aquelas que envolvem um potencial para cirurgia maior, raramente é só dor nas costas. Tem a ver com uma dor que se espalha do glúteo para baixo, para as pernas. E aqui tem outra confusão de termo, né, Cláudio? Dor ciática, muitas vezes é confundido com uma dor intensa. Eu estou com dor ciática porque ela é muito intensa. E, na verdade, não. Ciática é aquela que segue o trajeto do nervo ciático. Então, a doença neurológica uma desses sinais de alerta que a gente vem falando, espalha, uma dor que espalha pelas pernas, ou dificuldade para caminhar, formigamento nas pernas, cansaço nas pernas. Então, isso tudo somado, tá ali, ó, 2 ou 3% dos casos que a gente vê são as doenças mais graves. E Tucci, quando você fala de dores associadas que confundem com a dor lombar, muitos
procuram a gente às vezes com confusão com o sistema renal, Uhum. a dor no rim, É. né? Poxa, eu tô com uma disfunção, eu já tenho um problema renal, tenho pedra no rim, enfim. E como é que eu diferencio essa dor do rim com a dor lombar para um paciente assim que tá com essa dúvida? Bom, primeiro, além disso que a gente falou, talvez haja uma centena de diagnósticos que tem a ver com dor nas costas sei lá, da endometriose até litíase renal, pedra no rim, Vesícula, qualquer dor. até coração, né? Tem Pode dar mais alto. eu falei uma centena sem medo de errar, né? Sim. É que a massa enorme são essas queixas que a gente chama de mecânicas, enfim. Mas no rim especificamente, a dor lombar, ela tem características mecânicas muito marcadas. O que quer dizer isso? Mecânico tem a ver com movimento, tem a ver com postura. Então, para diferenciar, em geral, a dor lombar de forte intensidade, ela vai piorar ou melhorar com certas posturas, ela se altera. Em geral, a dor do rim, ela é mais, vamos dizer, ela é mais estável. Às vezes o paciente até sente alguma melhora, mas ela vem progredindo. Em níveis, em geral, mais intoleráveis que a própria dor lombar mecânica, muscular, leva o paciente com pronto-socorro e até em outras circunstâncias ele espelha a pedra e diz que melhora como se não tivesse passado por aquilo, né? Mas insisto, esse é um diagnóstico que a gente sempre fica muito atento, o exame clínico também ajuda a diferenciar, mas tá lá naquele grande oceano de outras causas não mecânicas que, eu insisto, perfazem uma percentagem muito pequena dos gatos, né? E Cláudio, você recebe o paciente com uma dor aguda lá no consultório, tal, não sei o que lá. O que você avalia nesse paciente? Como é que é a tua forma de abordagem desses pacientes? O paciente com uma dor aguda acaba sendo um paciente muito sensível e reativo, então a gente precisa respeitar os sinais e sintomas iniciais. Então tem uma certa variação de intensidade de dor, de entendimento, como o Dr. Carlos comentou sobre como o paciente responde a esse quadro. Então a gente acaba atuando muito na educação, explicando como é que a dor tem a progressão de melhora, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer condutas para minimizar o sintoma, para aliviar a dor. Então normalmente como tem as dores musculares associadas, recursos manuais respondem bem a esses pacientes. Tentar trabalhar com manobras mais conservadoras. Nem uma massagem, uma soltura de... Isso, uma liberação mais profunda de tecidos para dar o conforto para o paciente. Lanço mão às vezes... Calor ou gelo? Normalmente para dor lombar eu até brinco, eu uso muito calor. Muito calor. Né? Eu falo que só uso gelo em cirurgias da coluna. E nas fases iniciais, mas muitas vezes o calor mesmo. O calor responde melhor, responde melhor. Conforto, é agradável, o paciente sente bem. E muitas vezes o paciente está com privação de sono, está com outras incapacidades. E trazer aquele conforto nesse momento é importante para a gente. E eu, como o Dr. Carlos comentou sobre a comunicação, acho que a gente trazer o conforto e a segurança nesse momento inicial faz com que o paciente responda bem durante o tratamento. Sim, tem muitas vezes o aspecto mecânico associado. Poxa, tem uma hérnia compressiva com dor neurológica, ótimo. Mas como é que nós vamos evoluir? Vamos tentar minimizar o sintoma e acompanhar a melhora. E você estimula o paciente a se movimentar um pouco, pelo menos ao longo do dia, devolvendo um pouco aquela mobilidade que ele perdeu. O aspecto da educação para o movimento é desde o início. Então, assim, a ideia é que ele consiga fazer algumas manobras que fazem a mobilização da coluna, mobilizações mais conservadoras, mas sempre estimulando a funcionalidade. Não é para ficar sentado, deitado o tempo todo, não, é para se movimentar. Puxa, mas incomoda, mas perceba que conforme você consiga se movimentar, se sua dor melhorar, isso é um excelente sinal. Porque o movimento já está fazendo o quê? Já está mobilizando os tecidos, as terminações nervosas ficando menos dolorosas. E tem outros aspectos centrais também que são bem relacionados. E trabalho também, né, Cláudio? Sim. Como é que é o trabalho digo, a ocupação da pessoa, como é que você aborda isso nessas primeiras consultas em que a dor está tão intensa? Isso é um ponto importante, que às vezes o paciente tenta se afastar das tarefas, tenta buscar Eu tento sempre adaptar da melhor forma possível, estimular o trabalho, às vezes mudar as tarefas do trabalho na empresa para casa, mas sabe, manter a cabeça ativa, deixar o paciente dentro de uma consequência assim, que a dor ela vai passar, vai melhorar,
que existem multifacetas que estão ligadas a essa dor, mas que a gente tem que controlar. Porque a gente sempre diz, uma dor crônica ela foi aguda em algum momento. Então esse é um aspecto que é até questionável na literatura. Então assim, a gente tem que lidar para o paciente passar por cima, entender que é natural, que vai passar, vai evoluir em muitos casos. E a importância que eu gosto de chamar a atenção da comunicação com o paciente, mas com a equipe. Porque muitas vezes eu recebo um paciente com uma dor aguda do Dr. Carlos e ele fala assim, ó, foi essa informação, mostrei o exame, eduquei o paciente, ó, acabei de conversar com o seu médico, recebi essa informação, falando a mesma coisa, da mesma forma, a gente já trabalha muito tempo junto, a gente sabe como o Canu acaba lidando com isso, para que não tenha nenhum conflito de comunicação, porque isso gera confusão, o paciente perde a segurança e isso influencia no tratamento. Isso com certeza dá uma segurança para o paciente, né? Uma comunicação entre quem está cuidando dele, seja um médico, físio, personal, isso faz uma diferença grande para a condução, né? Até porque, se me permite, muito dessa comunicação, esse intercâmbio, define para nós cirurgiões quando aquela doença é cirúrgica ou não. Muito do que a gente opera tem a ver com a falta de resposta aos tratamentos não cirúrgicos. E entre eles, talvez o mais relevante seja a fisioterapia. Então, como eu, como cirurgião, posso não lidar com o cotidiano de ter fisioterapeutas parceiros de comunicação fácil e no mesmo canal, né? Claro, quer dizer, assim, a sua indicação de uma cirurgia, ela vai depender se a fisioterapia que ele fez foi bem feita e teve uma resposta ou não teve uma resposta. Exatamente. E muitas vezes a gente lida com... o paciente, é como se ele tirasse a fisioterapia vamos dizer, do portfólio de soluções para aquela doença. E em parte porque ele carrega um monte de mito da doença e da cirurgia. Mas a cirurgia, eu acho que 90% das cirurgias que eu faço duram menos que 1h15, 1h30. Interessante. Assim, vamos falar um pouquinho de cirurgias, porque... porque a cirurgia de coluna, primeiro, é um mito. E mudou radicalmente de quando eu lembro de cirurgia da coluna de 20 anos atrás para agora, é outra coisa, né, Tuti? Eu me lembro de um caso que você pediu para eu ver com você, e era uma hérnia de disco cervical, né? Então, se tem mito na hérnia de disco lombar, imagina na cervical. E o Wagner falou assim, eu quero ver você contar para ele que você vai fazer uma cirurgia no pescoço dele. Porque não é... A gente tem esse... Mas qual é a questão? E volta aí. Obrigado pela oportunidade. A gente fala da cirurgia mesmo. Que as cirurgias de coluna, elas... Acho que a primeira descrição de cirurgia de coluna já está quase com 100 anos. Que era uma retirada de hérnia de disco lombar. Mas são cirurgias cada vez mais econômicas em termos de preservação de tecidos saudáveis, naquilo que se chama cirurgia minimamente invasiva. Talvez esse nem seja o nome, porque o processo ele acontece o tempo todo, então ela é menos invasiva. Então a gente faz cirurgias, repito, 90% das vezes do que a gente faz de cirurgia são cirurgias de 1h, 1h30, em que o paciente, em um tanto de vezes, nem dorme no hospital, ele vai embora no mesmo dia. Agora o advento da técnica endoscópica, né, que o joelho faz já há 30 anos pelo menos, a cirurgia de coluna também se faz agora, o que é bom e o que é ruim, toda a técnica nova precisa ser testada, mas o fato é que trazer a cirurgia para a conversa, naquela abordagem, falar desses dois, são duas grandes frentes de doença que a gente deve assinalar que podem ser cirúrgicas, que são do cotidiano, a hérnia de disco, tanto lombar quanto cervical, e aquilo que a gente chama de estenose. Estenose é o estreitamento da passagem dos nervos, em geral no paciente mais idoso. E esse grupo de cirurgias são cirurgias que têm estatísticas muito bem definidas de sucesso. A gente sabe, os hospitais que a gente opera fazem estatísticas e mostram que o sucesso de uma cirurgia de coluna é tão bom quanto uma prótese de quadril ou uma reconstrução de ligamento de joelho. A questão qual é? Indicação.
A precisa indicação. Indicação de doença, E de perfil de paciente e de resultado de tratamento conservador, especialmente a cirurgia, né? Então, numa primeira abordagem dessas doenças, é preciso falar do mapa todo. O paciente tem que saber navegar. E não quer dizer que no primeiro dia ele vai falar assim, então tá bom, vamos operar hoje à noite. Não. Inclusive, os bons resultados da cirurgia, no nosso caso em coluna, tem a ver em grande parte com perfil psicoemocional e indicação clara, precisa, sabe? saber exatamente o que você está tratando, de onde vem a dor e o que você vai fazer, né? Porque é dor, né? E dor é tão subjetivo. Não posso... vem cá que você está com muita dor, eu vou te operar. Antes de você entrar, né, no conhecimento mínimo necessário para tomar a decisão... Mas tem um pouco de mito, né? Vou mexer na minha coluna, passa ali atrás todos os nervos e todas as estruturas, quer dizer, eu vou ficar na cadeira de rodas, vou ficar... Lógico que cirurgia é cirurgia, qualquer cirurgia, né? A gente não pode menosprezar e não pode entrar numa cirurgia achando que... Mas a chance de ter algum tipo de problema numa cirurgia da coluna, ela é muito pequena, né? Muito pequena. O dano neurológico, que sempre que a gente refaz uma revisão, né? O que eu estou fazendo? Então você vai para a literatura médica e revê o que tem de disponível hoje. Existe lá uma estatística de dano neurológico. Agora, na prática do dia a dia, a gente que opera, o nosso número do grupo, entre 6% e 8% dos casos que a gente vê são cirúrgicos. Imagina que é um universo enorme, um universo muito grande de gente que não precisa de cirurgia para aqueles que precisam. A estatística nem aparece de dano neurológico. As complicações de cirurgia de coluna talvez sejam muito mais relacionadas a esse dor no pós-operatório do que esse mítico. E todo mundo traz isso no consultório. Não, tem alguém que eu sei que nunca mais andou. Se existe esse caso, a literatura está aí para dizer que sim. Mas a prática, o cotidiano, a seleção da doença do paciente e tal, faz essa estatística ser realmente desprezível na tática. Entendi. Vamos lá. Operamos o paciente ou não operamos a maioria dos pacientes? Passou a fase aguda, né? Tirou o paciente daquele mito, daquela dor forte e tal. O que fazer para esse cara vira e mexe no consultório e fala assim, puta, nunca mais eu quero passar por isso, né? O que fazer, Claudinho? Quais são as sugestões para que você realmente nunca mais passe por isso? E a informação que eu levo sempre assim, vamos passar para essa fase intensa, nas próximas fases nós vamos reeducar as suas funções. E a gente vai Reeducar as suas funções. Parece complicado. Não é nada complicado, mas a gente enfrenta com dois tipos de pacientes. São os pacientes sedentários e são os pacientes ativos. A maioria dos que eu atendo são sedentários. Então, são pacientes que não gostam de fazer atividade física, não gostam de fazer exercício. E como é que eu vou lidar nessa situação? Falar assim, para você prevenir de você ter dor nas suas costas, você precisa iniciar a sua atividade física regular. E a linguagem que eu uso é simples. Fala assim, você escova os seus dentes todos os dias. Você cuida da sua alimentação todos os dias. Por que não cuidar do seu corpo, da sua vitalidade fazendo exercício? Mas qual exercício? Qual que é o melhor? Faço pilates, faço musculação, faço natação. Falou a atividade física que você gosta. E esse é um pilar que eu gosto de usar sempre. Algo atrativo para que a pessoa evolua para uma fase de se manter ativa. Porque a fisioterapia vai passar da fase aguda para a fase intermediária, onde a gente vai educar os exercícios, educar as tarefas. E quando eu falo de funcionalidade, é trazer para as atividades do dia a dia. Então, o paciente pegar algo no chão, colocar algo em cima de um suporte. São exercícios que simulam atividades do dia a dia, usando muito controle abdominal. A gente precisa ter essa capacidade abdominal muito forte, porque isso a gente sabe que traz um dado importante de redução de dor. O tal do core. O tal do core. Não é qualquer exercício abdominal, né? Sim. E sim esse do core. Acho que podia contar pra gente um pouco. Sim, são exercícios que acabam usando uma atividade mais intensiva da região abdominal. São exercícios específicos que a gente começa com a atividade isolada, partindo para as extremidades. Então, exemplo, um exercício básico de subir no step
e fazendo o movimento de subir e descer usando os braços, ativando o abdômen. Posso usar o exercício da prancha, um exercício estático, onde a gente pré-seleciona a musculatura abdominal. Então, assim, não existe um exercício milagroso, mas se manter ativo. Agora, o que pode acontecer com as atividades, exemplo, pacientes hiperativos? Então, pacientes iguais de CrossFit. Todo mundo condena o CrossFit como se fosse uma... Eu sempre falo, o exercício do CrossFit ele é muito bacana, é um exercício que precisa de uma demanda física e de uma capacidade física muito saturada, muito boa. O que acontece com os nossos pacientes que eles vão para o CrossFit, não têm essa capacidade, não são bem educados quanto ao movimento e se machucam. Então, qualquer atividade física supervisionada, controlada, é o que eu quero para o meu paciente. A dificuldade é tornar o sedentário ativo. Esse é um grande desafio do fisioterapeuta na introdução da atividade física. E o muito ativo, só ativo. Isso. E essa ideia de que, não, eu faço exercício. Sim, sim. O que você faz? Né? Então eu faço musculação, pô. Na sua musculação, e eu tenho percebido que, mais uma vez, o ensino, né? O paciente tem que saber se cuidar. Então, são os exercícios em que você contrai o abdômen e não gera movimentos, que a gente dá o nome de isométricos, que são os exercícios que trabalham as musculaturas específicas que vão proteger a coluna. Então, não é... eu faço academia e tá tudo certo. Às vezes o exercício pode ser nocivo. Né? A minha brincadeira sobre o hiperativo virar ativo é Sim. A gente tem um dado muito interessante de atendimento da clínica. Nós temos uma atleta olímpica, foi passar com um preparador físico, paciente do Dr. Wagner, e ela foi fazer exercício de prancha. E a gente percebeu que o controle motor dela não estava satisfatório para aquela atleta. Aí você fala assim, uma atleta olímpica que tem uma capacidade física espetacular, como é que não tem um controle básico? E a fisioterapia tem esse lado de fazer esse controle inicial. Então, na fase intermediária, ter o controle do transverso do abdômen, das musculaturas profundas do abdômen, ter associado exercícios básicos ao seu dessa musculatura e vai evoluindo gradativamente. Mas sempre falando, vamos buscar alguma forma de você se manter ativa. Essa é a minha linguagem atual para todos os meus pacientes. Poxa, eu não faço nenhuma atividade, uma caminhada. Hoje a Organização Mundial da Saúde já falou, entre 30 e 45 minutos de uma caminhada diária já traz benefício para a saúde. Então, acho que o nosso objetivo é de trazer a saúde. Então, tanto médica, da fisioterapia e devolvendo para a preparação física. É isso que eu vejo. E eu costumo dizer duas considerações, né, Cláudio? Primeiro, a questão do tempo sentado no dia a dia, né? A gente vê cada vez mais que o tempo excessivo sentado interfere muito com qualidade de vida e até hoje tem dados relacionando mais tempo sentado com menor longevidade, né? Sim. Sem dúvida, assim, você passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 6 horas sentado, você tem uma perda da musculatura do core aí que você fica totalmente sem utilizar durante 6 horas. E outra coisa interessante é quem já viu um atlas de anatomia ou quem já viu anatomia na prática, né? Você vê que o corpo da gente tem camadas musculares, né? Você tem uma camada externa de grandes grupos musculares, que é o que você treina quando você vai para uma academia ou quando você vai, por exemplo, fazer um esporte. Conforme você vai aprofundando, você vai vendo o grupo, às vezes músculos mínimos, que são músculos que conectam uma vértebra na outra, que são músculos que conectam lá dentro das articulações, que são os músculos de estabilização. Se esses músculos estão aí, é porque tem alguma função, né? Sim. Algum papel eles devem ter, né? Com certeza. Eles que, como eu digo, eles neutralizam as forças. Quando você está em pé, Exatamente. e se a gente pensar, eu acho que não tem estrutura biomecânica mais singular do que o corpo humano, e do corpo humano puxando um pouco para o nosso lado a coluna humana, porque nós somos bípedes permanentemente eretos e a gente ainda dança, joga tênis e faz tudo o que faz. Então, por causa de adaptações filogenéticas, como esses músculos, né, são estabilizadores, eles neutralizam as forças para que você possa fazer força, ter mobilidade, fazer aquilo que nos define como humanos hoje.
Tucci, você tem um papel dentro da coluna também um pouco de advocacy, né? De tentar promover a saúde da coluna e o tratamento da coluna a nível populacional. A gente está saindo um pouquinho do indivíduo, né, que chega lá no consultório, no nosso dia a dia, e indo para uma área mais assim populacional. Como você vê? Quais ações e como que você vê que isso poderia ser implementado? Bom, antes de mais nada, eu faço isso para ser um bom cirurgião, Hum, né? Então, aquilo que a gente faz no consultório, eu achei um dia que era possível fazer em grande escala. Ou, não sei se é possível, mas é necessário que se faça em grande escala, né? Uma vez que as doenças da coluna, né, esse lato sensu, são hoje o maior motivo mundial de concessão de benefícios de aposentadorias, afastamentos, etc. E isso em qualquer país do mundo, era preciso algo que mudasse o impacto, né, que diminuísse ou mitigasse esse impacto. Repito, para que o paciente cirúrgico seja bem operado. Então, o que é necessário antes de mais nada? E eu acho que o Brasil tem um papel enorme e tem uma ferramenta muito potente que é o SUS, né? Então, é preciso primeiro que seja visível, né? Nós precisamos falar para as pessoas que hoje dor nas costas, ou seja, é um sintoma. Dor nas costas é tão caro para o sistema de previdência e saúde pública quanto câncer, como doença cardiovascular, quanto diabetes ou obesidade, e assim vai. né? Então, acho que o primeiro papel, Wagner, é a gente colocar isso na pauta, né? Fazer contato com as pessoas, com quem toma decisão política, enquanto em paralelo a gente vai pensando, vai concebendo iniciativas que vão muito na direção da educação. As grandes estratégias de saúde pública no mundo, elas focam em desmistificar a dor nas costas, número 1, em promover autocuidado, número 2, e em definir bem quais são esses sinais de alerta, essas doenças graves, e não menos importante o papel dos exames, né? Em saúde pública, exame para coluna é dinheiro jogado fora, em saúde pública, né? Então, acho que é nessa ordem. Primeiro a gente precisa ver o problema, como o sistema precisa ver o problema. Depois, a primeira iniciativa é cuidar bem e encaminhar bem. A cirurgia de coluna não é inútil. Ela é absolutamente necessária para casos muito específicos. Então, a gente faz hoje, no sistema público de saúde brasileiro, a gente faz tudo errado. Então, a gente não diagnostica bem no começo, cuida mal, encaminha rápido, fica numa fila de exame que podia ser gasta com a prevenção, autocuidado. Aqui um parênteses, porque prevenção é um problema, a gente sabe que não dá para prevenir dor nas costas, é interessante isso. Dá para prevenir crises intensas, dá para prevenir frequência, mas eu não consigo, não temo ainda, a literatura não nos apoia ainda o que eu faço para nunca ter dor. Eu posso ter menos. Então, primeiro, tem que ser visto. Nós temos que olhar para a dor nas costas como uma doença crônica, não transmissível, com um impacto assustador nos sistemas público e privado. Não é só público, é que público tem uma demanda enorme, público e privado e sistemas de previdência do mundo. Está na hora de ver, está passando da hora de ver e a situação é urgente. Legal. Muito bom. Isso, para mim, chama atenção. Eu trabalho no SUS, né? Então, nossa, fazer isso à tona, mas assim, não tem padrão de atendimento, não tem organização de conhecimento. Eu vejo assim na parte da educação, mas dos médicos também, da fisioterapia. Só refletir, quando que nós tivemos uma aula sobre dor? Uma educação sobre dor, de como lidar com o paciente com uma dor aguda, uma dor crônica. Não existe uma disciplina, né? Agora, nos últimos 2 anos, a fisioterapia começou dentro das ementas das graduações, começaram a apresentar algumas evoluções em relação a isso, porque não tinha. Então, o profissional chega no mercado sem esse conhecimento. Então, acaba ficando muito, assim, pela característica do aluno que gosta do assunto, de correr atrás, ter a sorte de encontrar um
um chefe, algum superior que gosta desse assunto, porque dentro da graduação é carente também. Então a gente pensa assim, que a carência não está só na educação também, só pro paciente, mas até dos profissionais que estão chegando no mercado hoje. E isso acaba refletindo que no excesso, às vezes, de zelo de condutas, medicamento, exame, e não tem um entendimento claro sobre de uma melhor abordagem. Por isso que é uma coisa que eu também vou estudar no meu pós-doutorado, mas não para o paciente de lombalgia, mas paciente com osteoartrite de joelho e quadril, relacionado como é que nós podemos melhorar o olhar desse paciente dentro do Sistema Único de Saúde. Esse é um desejo que eu tenho para o futuro. Legal, pessoal. Excelente, excelente papo. Acho que fica claro aqui que lidar com lombalgia, com dor nas costas, é um assunto bastante desafiador, né? Em todos os níveis, tanto no nível médico, do tratamento fisioterápico, do usuário, né? De quem tem essa patologia, quanto mais em nível populacional. É bastante desafiador. Queria agradecer o Tuti, Claudinho, pelo papo. Obrigado e espero que ajude aí a nossa audiência. Eu que agradeço, espaço muito rico para a gente falar daquilo que a gente faz. Nosso nome é cirurgião de coluna, mas a gente e está aí para isso de fato, né? Esse é meu ofício. Mas se a gente não olhar o paciente na parte que não é preciso operar, nunca a gente vai ser o cirurgião que deseja ser, né? O espaço, muito obrigado mais uma vez por a gente estar aqui. Agradeço também, Dr. Wagner, Dr. Carlos. Acho que a evolução que vocês tiveram na parte médica de abordagens acabou refletindo na fisioterapia. Eu fiquei muito feliz nessa minha evolução de 20 anos praticamente dentro do Vita, acompanhar esse crescimento das minhas abordagens. E acho que tanto a equipe médica quanto a fisioterapia mudou desses 20 anos para cá, trazendo evolução, trazendo um crescimento e principalmente para o paciente, porque a nossa abordagem mudou. O Cláudio, de 20 anos atrás, fazia uma conduta diferente do que faz hoje. E isso é muito por um trabalho multidisciplinar que o Vita sempre focou, sempre fui criado dentro do sistema. E agradeço a oportunidade aqui de estar nesse papo muito bacana. Legal. Muito bom. Pessoal, acompanhe aí o nosso podcast no YouTube, nas nossas mídias sociais. Até o próximo.